E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, analisando a grande vitória do nosso Verdão para cima do Internacional. Jogo que aconteceu fora de casa, galera. O Palmeiras ganhou no placar de 3-1. Com esse resultado, o Verdão chega a 7 pontos e está na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão que já fez 10 gols e tem um saldo de 6 gols, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Começar então falando dos jogos de ontem, dessa quinta-feira, começando com o Palmeiras, a vitória em cima do Internacional, 3-1 no Beira-Rio. Embalado, foi o destaque do maestro, né? O Palmeiras e o Fluminense começando essa temporada. Embalou o time titular também desse Palmeiras, que nessa temporada o Abel começa repetindo a equipe, né? Tem um 11 titular, tem mais gente para chegar, gente para entrar, mas nesse momento tem um 11 titular que está muito bem embalado, né? Eu acho que é a vantagem principalmente do entrosamento que já vem de algum tempo, né? A própria defesa, a gente sabe que Gomes, Murilo e Piquerez são titulares absolutos. O Gia e o Kelvin vem revezando um pouco ali, mas, quer dizer, muda muito pouco. A chegada do Marlon, eu acho que foi muito interessante. E a gente vê que o Alan está cada vez, né, evoluindo, né, porque ele tem muita coisa ainda para crescer, porque é bem jovem, né? É como eu falei anteriormente, acho que o Palmeiras vai dar alegrias ao seu torcedor. E está com um jogo que não é aquele jogo de somente pela solidez defensiva, defende para depois atacar, não. Aquele passe longo, né? Quando ele pega o time, né, postado ali de intermediária para trás, tem jogadores para construção, né? E a gente viu ontem novamente o Vitor Roque, que a fase é boa, entendeu? Na base do físico, disputando a bola. E isso dá para o treinador uma tranquilidade, uma certeza, segurança de que seu ataque vai funcionar. A gente já tá São 10 gols em 3 jogos, sim, tá? Melhor ataque do campeonato. Fiz 2 gols contra o Atlético Mineiro, na estreia na Arena MRV, mais 5 contra o Vitória, em Barueri, agora outros 3 no Beira-Rio. Como disse o maestro, é um time que tem opção, que tem elenco e que aos poucos parece estar criando mais repertório do que na temporada passada. Que eu acho que isso foi a grande crítica que o Palmeiras sofreu, a falta de repertório ofensivo. Nesses 3 jogos, pelo menos, claro, é muito cedo para a gente já dar qualquer certeza absoluta, mas é um time que me parece que está trabalhando mais essa questão técnica do meio para frente, de estar aumentando as suas qualidades ofensivas, o seu repertório ofensivo. Então, é um bom começo, é uma boa largada do Palmeiras. E o que esse jogador é muito forte, né? O Vitor Roque, é impressionante. Ele bateu em 3 ontem e continuou em pé e conseguiu a jogada. Você vê que o mercado tentou, e o mercado é um zagueiro viril e bateu e caiu. É um jogador especial. Os dois atacantes são diferentes, né? O Flaco tem. A gente fala até menos do Flaco, né? Mas o Flaco, ele sai da área, ele trabalha como meia sem nenhum problema. Né? Sem nenhum problema, Armando. E a gente ainda tem e o Palmeiras, na verdade, ainda tem um outro atacante que em breve estará em campo, que é o Paulinho. Vai ser mais um a reforçar esse setor ofensivo. O Palmeiras fez uma movimentação de mercado, primeiro com o Marlon, com Arias. São jogadores mais encorpados, cascudos. Prontos, né? Exatamente, né? Foi, sem querer fazer comparação, um movimento que o Flamengo fez no ano passado, quando foi buscar Jorginho. Não estou comparando, não. Estou só dizendo experiências que esses jogadores já viveram. Jogador que entra e joga, né? E que sabe que o ambiente de pressão, ele faz parte do cotidiano desses clubes. Não tem alívio, a cobrança o tempo todo e preparado para responder a isso. Eu entendo que o grande desafio, me parece que o Abel tem essa percepção, embora talvez não vá falar sobre isso publicamente, é fazer com que o Palmeiras esse ano jogue mais do que ele jogou ano passado. A final da Libertadores, ela para mim é marcante no seguinte aspecto. O jogo do Flamengo ele foi muito mais bem construído e realizado do que o jogo do Palmeiras. Junto com a queda do Palmeiras na reta final do Brasileiro. O Palmeiras não foi esse jogo especificamente. Não, foi um conjunto. Ela veio descendente. E a final da Libertadores demonstrou exatamente o que vinha acontecendo desde as últimas rodadas do Campeonato Eram 4 Brasileiro. ou 5 jogos sem fazer gols do Palmeiras até chegar à final da Libertadores, que teve dificuldade também para fazer. E aí, quando você tem, num caso,
um clube que vive uma situação absolutamente diferente dos demais no futebol brasileiro, porque o seu técnico está lá, indo para a 6ª temporada, ou seja, há uma convicção de que precisamos melhorar, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Evidentemente, quando o Léo observa aí que o Palmeiras está ampliando o seu repertório, continua a ter uma excelência nas bolas cruzadas sobre a área, a maneira como o Andrés bate o primeiro escanteio, como sobe o Gustavo Gomes, mas você sabe, pelo menos ele faz com que você perceba que não é a única alternativa ou opção. Ela é uma das opções e tenho certeza que, mesmo com o Abel ainda dizendo que não revelando se o Arias será ou não titular, isso é uma questão que vai ser resolvida com o tempo. Mas olha a qualificação que você vai tendo com esse elenco. Paulinho, não é possível que vai fazer uma contratação desse tamanho. É o que ele disse ontem. Mas o Abel está no papel dele, até porque ele não vai chegar até mesmo para continuar tá jogando. Exatamente. Ô, Maurício, eu não sei quem você não vai jogar. Em relação ao ambiente, até. Claro. Mas dúvida ele não tem, e é um senhor reforço. Vamos fazer a provocação, então. A gente tem o diferente. Campinho ontem, que começou a partida do Palmeiras. É o 3º jogo consecutivo dessa equipe, né? Que é até uma diferença em relação às últimas temporadas, que a gente falava muito de um time titular do Abel com 13, 14 jogadores, porque ele mexia principalmente nos 2 volantes, né? Nos 2 homens meio campo. Era difícil dizer quem começava a temporada como titular. Dessa vez a gente tem um 11 já repetido pela 3ª partida. Uma coisa eu tenho certeza, vai sobrar para o Alan ou para o Maurício. Essa era a minha pergunta. E aí, onde é que vai entrar o Arias? Vai sobrar para um dos dois, vai depender, por exemplo, do mais do adversário, né? Se você tiver, por exemplo, um adversário que tem um lado esquerdo de ataque bom, ele vai usar, eu acredito, o Arias por aquele lado, pelo trabalho que ele fazia no Fluminense, por aquele lado. Sim. Se tiver do lado esquerdo, naturalmente o Arias pode cair do lado esquerdo, que também faz, entendeu? O Arias tem um equilíbrio maior entre a parte defensiva e ofensiva, tanto do Alan como do próprio Maurício, que, pelo amor de Deus, são dois, um jovem e o outro já com uma certa rodagem. Pode até a Copa do Mundo pela seleção paraguaia. Por que não? Eu acho que ele viu que não fiz tinha... essa provocação no Tanário, acho que estava muito em cima, mas todo mundo falou, não, acho que dá. Vocês acham Claro que dá. Claro que dá. Eu sou técnico do Paraguai, eu não 6 meses pensaria. pra Copa. Pela bola que vem jogando. O Alfaro, certamente, esse movimento não deve ter sido um movimento que saiu do nada, né? Vamos combinar, não é uma coisa assim, agora eu vou ver. Vamos dar uma olhada pelo mundo, quem tem a possibilidade de ser repatriado, entre aspas, para poder jogar na seleção. Maurício já deve ter recebido algum tipo de sinalização, tem chance e tal. E o Maurício, ele é um tipo de jogador, não sei se o Léo e o Eric, você vão concordar, mas tem um tipo de jogador que às vezes para o público ele não aparece tanto, mas dentro do campo... o tal do operário, né? Jogador tático, como gostam de dizer os treinadores. No Flamengo que o Léo jogou, pela esquerda jogava o Lico. Era um jogador que você às vezes falava, mas vai lá perguntar para o pessoal dentro do campo. Foi o equilíbrio que os treinadores, no caso o Carpegiani, encontrou, porque o titular no início toda daquela temporada lá atrás era o Baroninho. Isso, veio do Palmeiras. Jogou praticamente todo o período das fases de Libertadores, né? E depois o Lico entrou e deu o equilíbrio que precisava. E o Maurício é esse tipo de jogador. Não à toa, o Maurício, em muitas e muitas vezes, ganhou a posição de um cara que é muito grande na história do Palmeiras, que é o Veiga. Sim. Né? Muitas vezes o Maurício foi titular e o Veiga ficou no banco de reservas, exatamente porque o Maurício tem essa capacidade tática de ajudar o time, e o Maurício tem uma qualidade, o Maurício faz gol. O Maurício, ele não é um jogador assim que só compõe taticamente, é um jogador que tem gol. E é um jogador muito. Eu sempre achei o Maurício muito bom jogador, desde o Cruzeiro, depois foi para o Inter. Depois, é muito bom jogador, o Maurício. O Internacional, quando ele sai do Internacional, o Internacional ficou um bom tempo para compensar essa saída dentro do campo. Sofreu muito para poder compensar a saída do Maurício. E ali, olhando esse painel, cara... As opções de elenco do Palmeiras para cada Abel, posição, né? É assim, a partir agora da incorporação do Arias, olha aí, é fazer jogar agora. Eu acho agora que o Palmeiras tem ido muito bem. Mais. É uma coisa assim, que o Palmeiras é um time com grana, um time equilibrado financeiramente, e o Palmeiras tem aproveitado, eu acho que talvez seja o time que melhor aproveita o mercado interno.
O Palmeiras contratou o Bruno Fux, que estava no Atlético Mineiro e virou um jogador importante para o Abel. Contratou o Palmeiras contratou o Marlon. O próprio Palmeiras Paulinho, contratou o que tirou do Atlético Mineiro. O Paulinho, o Lucas Evangelista. O Palmeiras consegue ir muito bem aqui no mercado brasileiro. Eu acho que o Palmeiras consegue aproveitar bem essas oportunidades que o mercado brasileiro oferece. Além de investir fora, repatriou o Vitor Roque por uma fortuna, descobriu o Flaco na Argentina, agora está trazendo o Ares. Inicialmente o Felipe Anderson, né, na primeira janela. Mas internamente o Palmeiras consegue pincelar bons jogadores aqui no futebol brasileiro e encorpar o elenco. Sem esquecer, né, Eric, do trabalho que foi feito na base. Aí é algo. Para você trazer jogadores de fora, foi preciso que Hendrick fosse embora, Estevão fosse embora, para você fazer esse menino Alan. Mas dentre todos esses talentos, né, esses jogadores que traz do mercado nacional e do mercado internacional, sempre tem um garoto no elenco, né? Não, sempre tem oportunidade para um ótimo... O Alan hoje talvez é o garoto que desponta mais, né? Que é titular. Que ganha um destaque incrível naquele jogo pela Libertadores, que é o pico do Palmeiras. A partir dali, o Palmeiras chega no topo e não consegue se manter nesse topo e começa a cair. Mas você vê que esse começo de temporada... O Luigi, que ano passado, a essa mesma época, estava na seleção brasileira e teve até aquele episódio de racismo em que ele foi ofendido, ele está sendo usado com mais constância. E está começando a dar resposta. Tem uma coisa muito... E o Luigi, assim, ele sobe, ele faz até um gol no Maracanã, no Palmeiras e Flamengo, eu acho que, se não me engano, era a estreia dele entre os profissionais, ou começando. E aí tem esse momento de o menino sobe, mas ainda não está pronto. Volta, reinicia o trabalho na base, ou continua, ou dá continuidade no trabalho da base, volta mais fortalecido, mais preparado, mais maduro, e aí incorporado de vez no elenco profissional. Enfim, o Palmeiras tem dado aula na base, além da revelação, a forma de aproveitar os talentos, por exemplo. E isso tem muito a ver com a longevidade do Abel no clube. O Hendrick só teve um técnico do time profissional do Palmeiras, o Abel. O Estevão só teve um técnico no time profissional do Palmeiras, o Abel. Imagina um time que roda de técnico. Uma hora o Hendrick ia trabalhar com o PC, uma hora ia trabalhar com o Eric, outra hora ia trabalhar com o Maé. E isso não é bom para o menino. Vou te dar um exemplo. O Barros do Vasco. Foi descartado. Foi pela família Dias. Será que ninguém viu que o Barros tinha um talento? Qualidade, né? Quer dizer, não viram. Ele foi, voltou e está aí, titular absoluto. Não tem. Às vezes o garoto consegue superar essas coisas, mas às vezes não consegue. Às vezes não consegue. Mas isso é normal, Eric. Vou te dar outro exemplo. Eu falei do Andrade, que o Pulgar fez um gol estilo Andrade. O Andrade foi assim. O Andrade saiu da base, ele foi jogar na Venezuela. Ele jogou 1 ano e meio na Venezuela. Quando voltou, era exatamente o período que o Carpegiani já estava, né? E aí passando já de jogador para treinador, foi quando o Andrade assumiu. Eu acho que isso é normal no futebol. Eu acho que o importante é quem está nessas comissões técnicas da base. A sensibilidade de... É isso. A palavra é exatamente ela, Paulinho. É a sensibilidade de saber que vai ter problema na transição. Todos tiveram. Pode ser que não tenha no primeiro momento, mas no segundo momento, porque às vezes o cara chega, aí arrebenta no primeiro momento. Aí depois, no outro ano, é o ano talvez mais difícil, que é quando você tem que solidificar exatamente essa posição no time principal. Por que eu citei essa questão do Hendrick e do Estevão terem o mesmo técnico? Lembra quando o Hendrick surgiu, ficou aquela loucura de que o Hendrick teria até para o Mundial de Clubes contra o Chelsea e tal, e o Abel para Disney. Não, ele tem que ir para Disney com a família, se divertir, porque ele ainda é um adolescente, a hora certa vai chegar. E isso é porque, primeiro, o Abel é um grande treinador, é um cara que está dentro do clube, está inserido em todas as questões, está vendo a base, está vendo o profissional, está vendo o amadurecimento do garoto. E o Alan é a mesma coisa. Ele subiu para o profissional com o Abel, provavelmente vai ser vendido pelas mãos do Abel, como foi o Estevão, como foi o zagueiro também, o Vitor, que foi para o Grupo City. É Vitor, não? Como era o nome dele? Vitor Reis. Vitor Reis. Obrigada, também foi o Luiz Guilherme. Então, vários desses meninos só tiveram um técnico no profissional no Palmeiras. Eu acho que isso tem sido fundamental também, não só o trabalho de todo o pessoal da base do Palmeiras, mas eu acho que o fato de você ter o mesmo técnico no profissional tem sido assim de uma ajuda imensa. Isso é sorte. Porque na maioria dos clubes isso não acontece. Exatamente. Até mesmo na própria base. Até na base. Até na própria base do Palmeiras, né? A comissão técnica que foi todos esses subs, né? Praticamente eles mantiveram os mesmos nomes. Isso é a exceção, né? É a exceção da exceção.
O Palmeiras vem de 2 temporadas, 24 e 25, absolutamente frustrantes, do ponto de vista da conquista de título. Disputou, mas em 24, por exemplo, o Palmeiras foi eliminado em casa pelo Flamengo na Copa do Brasil, eliminado pelo Botafogo na Copa Libertadores, e a disputa de título também perde para o Botafogo, e em 25 também. São raríssimos os clubes, ou talvez só o Palmeiras, que mantém uma comissão técnica, porque vai, olha, fala assim, pô, o trabalho foi bom, mas não veio o título. Pô, será que não esgotou? Será que não está... Não veio 24 e 25, né, Paulinho? Mas se você olhar para trás, sim. vieram 2 brasileiros, vieram 2 Libertadores. Mas geralmente o olhar, ele é muito... Poxa, esses 2 anos a gente não ganhou nada, tem que mudar porque já desgastou. Mas aí a gente tem que dar um crédito à presidente. É claro, total. Dar um crédito grande para a Leila, que é ela que banca exatamente nessas situações, ela bota a cara. Que aguentou até, entendeu? costas, Não tem medo de dizer certas coisas, entendeu? Fala. Eu acho que isso é importantíssimo, até porque... E teve pressão, né, Maestro? Muro pichado, organizada na porta. Não é que foram só mar de rosa. Algumas vaias e arquibancada. Pressão, teve pressão. E ela, Camila, permita só acrescentar, e ela também não é de passar pano. Quando ela fala do Palmeiras na final da Libertadores, diz, olha, o time não jogou bem, eu acho que o time podia... Claro. Então é assim, mas ela sabe da capacidade da sua comissão técnica liderada pelo Abel. Por exemplo, começamos essa temporada, primeira contratação do Palmeiras antes da chegada do Arias, que inclusive será apresentado nessa tarde. A gente vai tentar trazer a apresentação ainda aqui dentro da seleção, vai depender do horário lá do Palmeiras. Será que vai ter aquela perguntinha? Se vai cumprir o horário. Da lei do ex? A pergunta que ele disse que só voltaria para o Fluminense. É isso. Palavras que se diz numa coletiva quando se está indo embora. Provavelmente teremos. Claro que... Enfim, aí a gente vai tentar trazer aqui a coletiva do Arias ainda dentro do Seleção Sport TV. Mas tem um meio-campo, que o Maestro também destacou, que hoje começa com as jogadas entre Marlon Freitas e Andrés Pereira. Andrés que, mais uma vez, está concorrendo aqui no craque da rodada, da terceira rodada. Ontem foi... No primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente está mostrando para vocês, a sequência dele no Brasileirão, né? Ele não foi discreto, como colocamos, mas participou da jogada do primeiro gol. Contra o Vitória, né, nos 5-1 da última rodada, foram 3 assistências e, de alguma forma, ele participou dos 5 gols. E ainda no jogo de ontem contra o Internacional, deixou dele, né, o terceiro gol contra o Inter. E bateu o escanteio também. Ele bate dos 2 lados. Né, ele tem uma batida uma batida esse já é o gol dele, o terceiro especial do Palmeiras. Mesmo. Tanto que ele é um dos cobradores de falta do Palmeiras. Ele bate o escanteio pela precisão que ele tem, né? Ele bateu da esquerda, ela caiu no... Foi Flaco de cabeça que deu a raspadinha. Bateu da direita, foi o Gomes. O Gomes foi lá e fez o gol. O Atlético foi o Flaco. Ele bateu da esquerda. Além disso, você tem ótimos cabeceadores, né? Gomes, Flaco, Marlon e Murilo. Tá? E quando joga o Fux também, que e o Roque para aquela raspadinha que tem no primeiro pau quando cai. E a Premier League ensina que você hoje não pode abrir mão de ter uma efetividade nessa... Não é quem chega na intermediária que vai cobrar escanteio e se livrar da bola. Muito pelo contrário, é trabalhar isso muito bem. E o Palmeiras está fazendo isso muito bem. Os escanteios cobrados pelo André, ele não está apenas se livrando, você tem uma questão de posicionamento. Ontem o Gustavo, o Ronald não consegue subir, e o Gustavo testa de frente. Esse tipo de testada de frente é indefensável. Mas eu acho Ronaldo e Bernabé no lance, nenhum dos dois sobe, né? O André só não precisava dizer que domingo ele fez aquele buraco para tirar o barro da chuteira, né? Tava limpando a chuteira, né? Tudo certo, Nem ele mesmo acreditou nisso. Certo, não precisa enganar. Eu acho que a maioria dos clubes trabalha, né? A respeito da bola parada. Eu acho que todos os clubes... A gente viu o gol do Bahia, gente. Basta que o adversário, o Vasco, né, deu uma piscada de olho, pronto. A batida do Everton Ribeiro e o gol do Juba, que não precisou nem... fazer um golaço de voleio, não. Se eu acertar o gol pela posição... Todos trabalham. Só que você tem bons batedores e bons cabeceadores, aí você tem uma vantagem em relação aos seus adversários. O momento é tão bom desses 2 jogadores, né? Acho que do Andrés na dupla com o Marlon, que a gente não fala, por exemplo, entrou ontem, deu assistência para o gol, mas
A gente falou no final, da reta final de 2026, da falta que o Evangelista estava fazendo ao meio-campo do Palmeiras. Ele começa a temporada, retorna agora de lesão e não encontrou espaço no time. A dupla hoje é Andrés e Marlon e o próprio Fux. Falando num jogador mais de proteção, né, num cabeça de área, o Palmeiras não tem jogado com um jogador com essas características, ele abriu mão do Aníbal Moreno, né? Sim. Que foi titular durante bastante tempo. Martínez não se firmou. Porque encontrou exatamente nesses dois, talvez até essa mudança, né, de jogo que o Abel esteja querendo implantar dentro do grupo, né? E os dois se encaixaram melhor. E outra, assim, pode em algum momento o Abel entender que precisa jogar com o meio-campo mais forte, mais pesado, e aí não usa o Maurício, não usa o Alan, e usa o Lucas Evangelista fazendo um tripé, adiantando um pouco o Andrés, dependendo de onde for o jogo. Vai depender da característica do adversário. Mas aí talvez nesse elenco falte essa função, né? O cabeça de área mesmo, hoje só tem o Fux, né? Ele pode jogar com o Andrés, com o Marlon e com o Lucas, ele faz um meio-campo mais encorpado. Enfim, o importante é que a gente olha para esse painel que está no nosso telaço e vê que o técnico tem muitas opções. Ele, além de ter quantidade, que é o que todo ele tem deseja, qualidade. Né? Ele olha para trás para o banco e fala, opa, se acontecer aqui eu faço isso, se acontecer aquilo lá eu faço aquilo. E eu acho que isso prova. Talvez seja nesse tempo inteiro de Abel, e a gente está indo, ele chegou em 20 no Palmeiras. Ele está indo para a sexta temporada. Talvez seja o melhor elenco que ele tenha na mão, em termos de quantidade e qualidade. Ele sempre teve bons elencos, mas eu acho que tão numeroso, com tantas opções, talvez, tá? Ele pode até me dizer isso vai exigir mais ainda dele, da capacidade dele. Talvez seja o melhor elenco que ele tenha nas mãos. Eu acho que não tem dúvida. Dos últimos anos que ele teve no comando, isso vai exigir, entendeu? Para dar o tico e o teco dele vão ter que estar bem alinhados aí. Já tem essa As primeira, opções são boas. Já tem esse primeiro quebra-cabeça que é colocar o Arias no time, mas enfim, vamos ouvi-lo então, o Abel Ferreira ontem, sobre a vitória do Palmeiras e esses times que fizeram contratações e têm bons elencos para brigar pelo título nessa temporada. 3 anos atrás, o Internacional teve a disputar com o Palmeiras até ao final para ser campeão. Já disse isto várias vezes, o investimento não ganha jogos nem campeonatos, mas ajuda muito. Senão o Real Madrid e o Paris Saint-Germain eram sempre campeões e não são. Portanto, o futebol é mágico exatamente por isso, porque dá oportunidade às equipas que não têm os mesmos recursos, mas conseguem ser equipas organizadas, equipas competitivas, equipas que têm processos, e há umas que são têm um trabalho de continuidade, mais de organização, que consegue suportar alguma turbulência que às vezes acontece durante um ano, e há outras que, à mínima turbulência, troca-se treinador, troca 4 ou 5 jogadores, e andamos neste ciclo. Umas que têm, isso tem a ver muito com a estrutura e o processo do clube, e nós, falo daquilo que é o Palmeiras sabe que vai ganhar e vai perder, sabe que tem um trabalho tem de continuidade e de processos muito bem instalados nos últimos 10 anos, mais ou menos, e está a tirar frutos disso. Um campeonato extremamente competitivo, basta ver os últimos jogos e resultados. Equipas que o ano passado fizeram um campeonato tremendo, este ano começam mais difícil, como é sempre. E portanto não te consigo prever. O que sei, há cá sempre ali 4 ou 5 equipas que vão até ao fim, e há sempre uma outra outsider, como foi o ano passado o Mirassol, que fez uma campanha extraordinária. Não sei se vai conseguir ou não este ano manter aquela pegada, mas a história diz isso. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!